O dinheiro realmente move o mundo? Ou será que existem forças ainda mais poderosas por trás das grandes transformações da história? Pense na sua vida hoje. Você trabalha, recebe um salário, paga contas e tenta juntar dinheiro para ter mais liberdade. Mas e se eu te dissesse que esse sistema, onde a riqueza dita as regras, nem sempre existiu? Por séculos, o poder estava nas mãos de reis, senhores feudais e da igreja. Se você nascesse pobre, morreria pobre. A ideia de que qualquer pessoa poderia enriquecer simplesmente trabalhando e negociando era impensável. Mas algo mudou. Entre o fim da Idade Média e o início da Era Moderna, uma nova classe social emergiu: a burguesia. Comerciantes, banqueiros e empresários começaram a desafiar o domínio da nobreza. Eles não precisavam de títulos de sangue, eles tinham dinheiro. E, com o tempo, o dinheiro se tornou mais importante que a nobreza, mais influente que a igreja e mais poderoso que qualquer rei. Essa mudança deu origem a um novo sistema econômico, um sistema que hoje domina o mundo, o capitalismo. Mas ele veio com um preço. Enquanto alguns prosperavam, outros eram esmagados por esse novo modelo. O lucro justificou guerras, escravidão e exploração, e a luta de classes se tornou uma constante. Como essa transformação aconteceu? Quem realmente ganhou e quem perdeu com a ascensão do capitalismo? E, no fim das contas, existe alternativa ou sempre haverá vencedores e perdedores? Neste vídeo, vamos explorar o nascimento da burguesia e a ascensão do capitalismo, desde suas origens no feudalismo até os desafios que enfrentamos hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender como esse sistema moldou o mundo e a sua vida. Antes de falarmos sobre o surgimento da burguesia e do capitalismo, precisamos entender o que veio antes. O mundo medieval era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Para muitos, não havia esperança de ascensão social. O sistema dominante era o feudalismo, que se baseava na posse da terra. Quem tinha terras, tinha poder. E quem não tinha, trabalhava para quem tinha. A sociedade feudal era extremamente rígida e dividida em 3 grandes grupos. A nobreza, reis, duques, condes e senhores feudais eram os donos das terras. Eles controlavam exércitos e cobravam impostos dos camponeses. O clero, a Igreja Católica, era riquíssima e influente. Além de deter terras, ela ditava as regras morais e espirituais da sociedade. Os camponeses e servos, a maioria esmagadora da população, vivia no campo, trabalhando nas terras dos senhores feudais em troca de proteção e um pedaço de terra para sobreviver. A vida era difícil. A economia era baseada na agricultura de subsistência, e quase não havia comércio. As pessoas produziam apenas o que precisavam para sobreviver, e trocas eram feitas no próprio feudo. Se você nascesse camponês, dificilmente escaparia desse destino. Não importava o quanto você trabalhasse, você nunca seria dono da terra. Mas essa sociedade tão rígida começou a ruir. Guerras, fome, doenças e revoltas camponesas enfraqueceram o feudalismo. E, enquanto o campo entrava em colapso, as cidades e o comércio começaram a crescer. Era o início do fim do feudalismo e o nascimento da burguesia. No coração da Europa medieval, algo inesperado começou a acontecer. Pequenas aldeias e mercados locais começaram a crescer e se transformar em verdadeiros centros urbanos. Isso marcou o início de uma mudança que desafiaria séculos de dominação feudal. O motor dessa transformação foi o comércio. No final da Idade Média, rotas comerciais começaram a se expandir. Mercadores viajavam entre cidades, reinos e até continentes, trazendo seda, especiarias, metais preciosos e novos produtos que antes eram raridade. Com o comércio crescendo, as cidades ganharam vida. Diferente dos feudos, onde as terras pertenciam à nobreza, essas cidades começaram a ser dominadas por uma nova classe, os burgueses. Eles eram artesãos, banqueiros, comerciantes e donos de pequenas oficinas que vendiam produtos e serviços. Diferente dos camponeses, que estavam presos às terras dos senhores feudais, os burgueses tinham algo revolucionário: mobilidade econômica. Se fossem bons no que faziam, poderiam enriquecer. Mas o crescimento da burguesia também criou tensões. Os senhores feudais viam com desconfiança esse novo grupo que acumulava riqueza sem depender da terra.
A Igreja, que há séculos condenava o lucro e a usura, cobrança de juros, teve que lidar com a ascensão dos banqueiros e das primeiras grandes instituições financeiras. Mesmo assim, o poder da burguesia crescia. Algumas cidades, chamadas de burgos, se tornaram verdadeiros refúgios para aqueles que queriam escapar das amarras feudais. O lema passou a ser: o ar da cidade torna o homem livre. Se antes o nascimento definia seu destino, agora a riqueza começava a abrir portas. Mas essa nova realidade estava longe de ser um sistema justo. O mundo estava mudando, e com ele surgiria uma nova forma de exploração. A antiga ordem feudal estava ruindo, mas o que viria a seguir não seria exatamente um paraíso para todos. O feudalismo não caiu de uma hora para outra. Foram séculos de crises, revoltas e transformações que abriram espaço para a ascensão da burguesia e do capitalismo. Um dos primeiros grandes golpes no feudalismo veio da própria natureza: a peste negra. A epidemia que assolou a Europa no século XIV matou cerca de 1/3 da população. Com menos camponeses para trabalhar nas terras, os senhores feudais perderam poder. Pela primeira vez, os trabalhadores rurais podiam exigir melhores condições ou fugir para cidades em busca de uma nova vida. Além disso, uma série de revoltas camponesas varreu a Europa. No século XIV, a revolta dos camponeses na Inglaterra e a Jacquerie na França mostraram que a população não aceitava mais a exploração feudal sem questionar. Ainda que muitas dessas revoltas tenham sido brutalmente esmagadas, elas abalaram as estruturas do poder. Enquanto isso, a burguesia prosperava. Cidades cresciam, o comércio se expandia e a moeda começava a substituir o antigo sistema de trocas. O dinheiro ganhava mais importância do que os títulos de nobreza. Mas, se os camponeses achavam que finalmente conquistariam liberdade e prosperidade, estavam enganados. A transição do feudalismo para o capitalismo não significou o fim da exploração, apenas mudou seus mecanismos. A luta de classes não desapareceu. Antes, o camponês era explorado pelo senhor feudal. Agora, o trabalhador assalariado era explorado pelo burguês. Se antes a servidão era obrigatória, agora a necessidade de sobrevivência obrigava as pessoas a aceitarem qualquer trabalho, muitas vezes em condições miseráveis. A mudança estava em curso. O feudalismo estava morrendo, mas um novo sistema se consolidava, baseado no lucro, na exploração e na busca incessante por riqueza. E esse sistema logo encontraria novas formas de expandir seu domínio, inclusive além do continente europeu. Com a queda do feudalismo e a ascensão da burguesia, o mundo entrou em uma nova era de exploração. Para os comerciantes banqueiros da Europa, a riqueza não estava apenas nas cidades que cresciam, mas também além mar. As grandes navegações abriram caminho para a colonização das Américas, da África e da Ásia. Mas essa expansão não veio com trocas justas ou acordos pacíficos. O objetivo da burguesia europeia era claro: extrair o máximo de riqueza possível, custe o que custar. O modelo econômico que se fortaleceu foi o mercantilismo, no qual as nações buscavam acumular ouro, prata e matérias-primas para enriquecer seus impérios. Mas havia um problema: era preciso mão de obra barata para explorar essas novas terras. Foi aí que a escravidão se tornou a engrenagem do capitalismo nascente. Milhões de africanos foram sequestrados, vendidos e forçados a trabalhar nas plantações de açúcar, algodão e tabaco nas colônias. Esses produtos eram levados para a Europa, onde geravam fortunas para comerciantes e banqueiros burgueses. A lógica capitalista já se mostrava brutal desde o começo. A busca pelo lucro justificava qualquer tipo de exploração. E não foi só a escravidão. Povos indígenas foram massacrados para que suas terras fossem tomadas. Recursos naturais foram pilhados sem preocupação com os impactos. O colonialismo não apenas enriqueceu a Europa, mas criou desigualdades que persistem até hoje. Enquanto a burguesia europeia se tornava cada vez mais rica, milhões de pessoas ao redor do mundo eram reduzidas a mercadorias, trabalhando até a morte para sustentar um sistema que só beneficiava uma minoria. O capitalismo estava apenas começando, mas já deixava claro que seu avanço sempre viria à custa de alguém. À medida que a colonização avançava, o mundo entrava em uma nova fase de comércio e acumulação de riquezas.
O capitalismo deixava de ser apenas um fenômeno local para se tornar um sistema global. Com o crescimento das trocas internacionais, surgiu um novo modelo econômico, a revolução comercial. Bancos, companhias de navegação e sistemas financeiros se desenvolveram para gerenciar o fluxo de dinheiro, mercadorias e escravos entre os continentes. Mas a competição entre as nações europeias era feroz. Para garantir suas riquezas, os governos passaram a controlar rigidamente suas economias. Essa estratégia ficou conhecida como mercantilismo e tinha 3 pilares principais. Acumulação de metais preciosos. Quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais poderoso ele seria. Protecionismo. As nações criavam barreiras para impedir que produtos estrangeiros competissem com os seus. Monopólios comerciais. Companhias como a Companhia das Índias Orientais dominavam o comércio de especiarias, chá e outros produtos valiosos. O Estado e a burguesia andavam de mãos dadas. Reis e governantes garantiam privilégios para os comerciantes em troca de impostos e investimentos nas guerras de expansão. O dinheiro agora era o verdadeiro motor das decisões políticas. O comércio internacional gerava fortunas imensas para poucos e condições brutais para muitos. Para manter a produção, o sistema se apoiava em colônias, trabalho forçado e desigualdade extrema. Mas essa fase ainda era um capitalismo inicial, onde o comércio era a principal fonte de riqueza. O grande salto viria quando a produção em massa substituísse o comércio como motor da economia. E essa transformação revolucionaria o mundo de vez. Se o comércio e a colonização haviam enriquecido a burguesia, foi a Revolução Industrial que consolidou o capitalismo como sistema dominante no mundo. No século XVIII, na Inglaterra, uma série de invenções mudou para sempre a forma como os bens eram produzidos. Máquinas movidas a vapor substituíram o trabalho manual, fábricas surgiram em larga escala e a produção em massa se tornou a nova realidade econômica. A burguesia industrial emergiu como a nova elite. Se antes o poder estava na terra e no comércio, agora ele estava nas fábricas. E para alimentar essas fábricas, era preciso uma nova classe de trabalhadores. Nascia o proletariado, composto por ex-camponeses e trabalhadores urbanos que trocavam seu tempo por um salário miserável. As condições eram brutais: jornadas de 14 a 16 horas por dia, fábricas insalubres, trabalho infantil e 0 direitos trabalhistas. A promessa da burguesia era que o progresso industrial traria benefícios para todos. Mas, na prática, a riqueza se concentrava cada vez mais no topo, enquanto a base da sociedade vivia na miséria. A lógica capitalista se tornava ainda mais evidente. O lucro era a prioridade absoluta. Trabalhadores eram descartáveis. Quem possuía os meios de produção tinha o controle da sociedade. Diante desse cenário, começaram a surgir as primeiras grandes revoltas operárias. Trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições, e ideias como o socialismo e o comunismo começaram a ganhar força. A luta de classes agora era explícita. De um lado, a burguesia industrial, do outro, o proletariado explorado. Mas o capitalismo era resiliente. Mesmo diante das revoltas, o sistema continuou se reinventando e se expandindo, tornando-se a base da economia global que conhecemos hoje. Com a Revolução Industrial, a sociedade passou a ser marcada por um confronto central, a luta entre a burguesia e o proletariado. De um lado, os donos das fábricas, bancos e comércios. Do outro, milhões de trabalhadores que vendiam sua força de trabalho por um salário mínimo para sobreviver. As condições eram desumanas. Trabalhadores viviam em cortiços superlotados, sem saneamento básico, com pouca comida e enfrentando jornadas exaustivas. Enquanto isso, a burguesia acumulava fortunas inimagináveis, investindo em novas indústrias e expandindo seus impérios. Mas esse cenário gerou revolta, e a resposta veio em forma de greves, protestos e revoluções. Movimentos operários começaram a se espalhar pela Europa e pelos Estados Unidos, exigindo melhores condições de trabalho, redução da jornada e salários justos. Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, publicaram um manifesto comunista, denunciando a exploração capitalista e chamando os trabalhadores do mundo a se unirem.
No final do século XIX e início do século XX, revoluções socialistas começaram a acontecer, como a Revolução Russa de 1917, que derrubou o czarismo e estabeleceu um regime comunista. A burguesia, claro, não ficou parada. Para manter seu domínio, o capitalismo se adaptou. Reformas foram feitas, direitos trabalhistas foram concedidos e os estados começaram a intervir na economia para evitar crises sociais. Mas a essência do sistema continuava a mesma: a busca incessante pelo lucro e a desigualdade estrutural entre classes. O século XX trouxe novos desafios e novas formas de exploração. Mas o capitalismo seguiu firme, transformando-se no modelo econômico predominante em todo o mundo. A pergunta agora era: esse sistema realmente funciona para todos? Séculos após seu surgimento, o capitalismo se consolidou como sistema dominante no mundo. Mesmo após guerras, crises e revoluções, ele sobreviveu e se reinventou. Mas será que ele realmente trouxe prosperidade para todos? Por um lado, o capitalismo gerou avanços incríveis. O desenvolvimento tecnológico acelerou, a globalização conectou o planeta, e muitas pessoas conseguiram sair da pobreza. Hoje, qualquer um pode abrir um negócio, investir ou até mesmo se tornar um bilionário, pelo menos na teoria. Mas, na prática, as desigualdades continuam gritantes. Enquanto algumas poucas pessoas concentram mais riqueza do que bilhões de indivíduos juntos, milhões ainda vivem sem acesso à saúde, educação ou moradia digna. O capitalismo moderno criou novas formas de exploração: trabalho precário, empregos temporários, baixos salários e jornadas exaustivas continuam sendo realidade para muitos. Consumo desenfreado. Empresas manipulam desejos e comportamentos para manter as pessoas comprando e endividadas. Crises econômicas cíclicas. De tempos em tempos, o próprio sistema entra em colapso, levando milhões ao desemprego. E, além disso, há um novo fator preocupante: o impacto ambiental. A busca incessante pelo crescimento econômico tem levado à destruição do meio ambiente, ao aquecimento global e à escassez de recursos naturais. Mesmo assim, não há sinais de que o capitalismo vá desaparecer. Ele se adapta, evolui e encontra novas formas de sobrevivência, seja através da tecnologia, do marketing ou da digitalização da economia. Mas a pergunta que permanece é: o capitalismo realmente é o melhor modelo possível ou apenas a melhor opção que temos até agora? Desde o nascimento da burguesia, passando pela Revolução Industrial e chegando ao mundo moderno, uma coisa ficou clara: o capitalismo é um sistema extremamente eficiente na geração de riqueza, mas essa riqueza nunca foi distribuída de forma justa. Ele substituiu o feudalismo e prometeu liberdade econômica, mas para muitos, apenas mudou a forma de exploração. Hoje, vivemos em uma sociedade onde o dinheiro dita as regras, e a luta de classes continua presente, ainda que mascarada por discursos de meritocracia e empreendedorismo. Mas a grande questão é: existe alternativa? Sistemas socialistas e comunistas foram tentados ao longo da história, mas enfrentaram desafios como autoritarismo, corrupção e ineficiência econômica. Modelos mistos, como o capitalismo social-democrata da Europa, buscaram equilibrar mercado e justiça social, mas ainda enfrentam crises e desigualdades. Tecnologias como a automação e a inteligência artificial podem transformar o futuro do trabalho, mas será que vão acabar com a exploração ou apenas criar novas formas de desigualdade? A verdade é que não há respostas fáceis. O capitalismo moldou o mundo moderno, e suas raízes são profundas. Mas isso não significa que ele seja perfeito ou imutável. A história nos mostra que sistemas entram em colapso quando deixam de atender às necessidades da maioria. O que nos resta é refletir: como podemos tornar o sistema mais justo? A busca pelo lucro deve ter limites? Será que um dia encontraremos uma alternativa melhor? A única certeza que temos é que a luta por um mundo mais equilibrado depende das nossas escolhas. A burguesia derrubou o feudalismo. O que virá depois do capitalismo? Isso, só o tempo dirá. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Não esqueça de deixar o like e comentar sua opinião. O capitalismo é uma solução ou uma armadilha?